Fala amigos, fala amigas, começando um novo quadro aqui no canal, Viajando com Erdi. A ideia desse quadro surgiu numa viagem que eu fiz recentemente pelo Brasil e partiu do interesse em conhecer o Brasil, de conhecer os estados brasileiros. A minha mãe, ela conhece mais de 80 países e uma vez ela me disse o seguinte, eu disse, mãe, quando eu tiver a sua idade, eu quero viajar igual a senhora. E ela disse, viajar com a minha idade? Eu tinha que ter viajado jovem com a sua idade, porque hoje eu viajo com dor no joelho, dor na mão, e isso e aquilo, então eu tinha que ter viajado jovem. E isso mexeu muito comigo, porque a minha rotina de professor, de pesquisador, né, da área acadêmica, eu nunca priorizei qualquer tipo de viagem, interesse em viajar. Até quando eu viajei a primeira vez e fiquei apaixonado e resolvi fazer isso com mais frequência. Então a gente vai lançar sempre no dia 1º de todo mês um episódio com um estado do Brasil. Então a missão é conhecer os 26 estados mais a capital brasileira. Evidente que eu já fiz algumas viagens e eu não tinha na época esse pensamento de filmagem, estrutura para isso, mas a ideia é inicialmente falar sobre as minhas viagens e eu vou falar de uma viagem hoje que foi a primeira viagem que eu fiz, minha primeira viagem de férias, né? Eu fiz para o Maranhão para conhecer os Lençóis Maranhenses. O período que eu viajei foi em agosto de 2017 e eu vou explicar como é que funcionou toda essa minha viagem. Vamos lá? E como era o meu primeiro momento de férias, eu ainda trabalhava com futebol, então não era muito comum ter férias no futebol, ainda mais no meu caso, que eu trabalhava em categorias de base. Então, dezembro, quando o período de férias dos funcionários, eu estava preparando os atletas para a Copa São Paulo de Juniores, então era muito comum ter essa dificuldade de tirar férias. Primeira coisa que eu fiz foi buscar através da internet agências de viagem e encontrei a empresa chamada Santos. Eu vou deixar na descrição as informações dessa empresa. O próprio Santos me passou um roteiro de 3 dias e 2 noites. Na verdade, essa viagem específica eu estava vindo de Ilhéus, eu passei um tempo na Bahia em Ilhéus e fui em direção ao Maranhão, porque eu já vi que era caminho, né? Cheguei no Maranhão 7 horas da manhã, tinha lá uma van esperando que ia levar a gente direto do aeroporto de São Luís para o município de Barreirinhas. E aí cheguei, deixei toda a mala numa pousada no centro de Barreirinhas, né? Tomei um banho, me organizei e a gente já tinha um passeio. E à tarde a gente ia conhecer a famosa Lagoa Azul. A Lagoa Azul faz parte do circuito Lençóis Maranhenses. A saída foi em torno de 14 horas, veio um carro, né? 4x4, né, um carro grande, e a gente fica em cima do carro. Chega um determinado momento, na ida tem uma fila, porque tem que esperar a balsa para levar os carros, passa um 4x4, por isso é importante também sair cedo, não se atrasar. Eu lembro que eu fui tomando uma cervejinha naquele sol para relaxar, porque demora. Não é tão simples assim, o carro te pegou e já chegou de Lençóis, não. Ele percorre aí 45 minutos pelas dunas, né, por todo um trajeto até chegar nesse Lençóis. Eu lembro que quando a gente chegou, tinha uma duna assim imensa e a gente chegou e não via nada, só via areia pro alto. E a gente tinha que subir tudo aquilo. Quando você chega lá no pico, lá no alto, aí você vê praticamente todo um deserto e diversas lagoas. Eu fui no período de agosto, que era um período que estava cheio, porque em determinados momentos do ano, as lagoas podem estar vazias, né, sem água. Então nesse período que eu fui, parece que julho, agosto, é um período de chuvas, então tinham diversas lagoas entre, né, as montanhas de areia, as dunas. E você fica à vontade, né? Então eu caía numa lagoa, nadava um pouquinho, só que eu fui andar, eu gosto muito de andar. Uma coisa que eu aprendi, pessoal, aprendi isso com a minha mãe. Hotel só serve para você dormir, vá bater perna. Eu andei muito naqueles lençóis, porque o nosso retorno era às 19 horas, então eu saí andando. Primeiro que o céu totalmente azul, sem uma nuvem. Eu fico falando dos lençóis, mas bate uma saudade, porque aquele lugar é lindo. Aquele lugar é lindo. A sensação, você ficar toda tarde naquele astral e você esperar o pôr do sol, ó, fiquei arrepiado. Que pôr do sol.
que pôr do sol. Eu já vi vários, mas até hoje pra mim foi o pôr do sol mais lindo que eu já vi. Chegando na pousada, aproveitei para dar uma volta na cidade, estava tendo um festival de jazz. E eu lembro de ter comido uma pizza, que até hoje foi a melhor pizza que eu já comi na minha vida. Eu não sei qual é a lanchonete, não vou poder passar isso para vocês. Foi muito prazeroso ali ter ficado aquela noite, curtindo ali a cidade, comendo uma pizza. No dia seguinte, a gente, 8h30 da manhã, entramos numa lancha e descemos o Rio Preguiça, rumo ao oceano, sendo a primeira parada na região de Vassouras. Ali a gente foi para visitar pequenos lençóis maranhenses, né? E também conhecer a fauna local. Tinha umas tendas com diversos macacos, a coisa mais linda, né? A gente parou, também tem para você fazer compra lá de souvenirs. Aí a segunda parada, depois a gente foi para uma região chamada Mandacaru. Esses passeios são muito comuns, né? Você faz um dia os lençóis, outro dia você vai para a região de Mandacaru, é uma pequena região de pescadores. E lá tem um farol, e a gente pode subir o farol. É estreito, né? Então quando você chega lá no alto, dificuldade de tirar fotos, conseguir tirar algumas fotos. Esse é um farol da Marinha. Lá de cima é possível você desfrutar da paisagem belíssima dos Lençóis Maranhenses. E aí depois a gente foi pra praia do Caburé. Descendo o rio, no meio da floresta, a gente chega no local que é uma praia chamada Caburé, onde a gente parou para almoçar. Eu aproveitei e aluguei um quadriciclo. Então eu andei muito com quadriciclo. Eu nunca tinha andado de quadriciclo. E eu podia ir andar praticamente umas 2 horas na praia, nas dunas. E aí o retorno foi 4, 5 horas, onde a gente voltou para a pousada. Cheguei um pouco mais cedo na pousada, esse dia foi interessante, aí entra bastidores da viagem. Chegando na pousada, resolvi sair, bater o pé para conhecer a cidade. Eu lembro de ter visto um bar com a imagem da Heineken, cerveja Heineken. E eu cheguei lá, eu gosto da cerveja Heineken, fui tomar uma cerveja. Acabei fazendo amizade com algumas pessoas e eu fui parar em um forró do Chamegão. E lembro que quando cheguei no forró do Chamegão, não tinha ninguém. A banda tava ali em cima tocando e não tinha absolutamente ninguém. A banda tava até indo embora. E eu lembro que quando eu cheguei, o dono, né, veio falar: opa, sejam bem-vindos, mas tá acabando. Eu falei: pô, irmão, tranquilo, só vim para conhecer, tal, sou turista. E quando você fala turista, essa maneira de você abordar e puxar o S, ele falou: você é carioca? Eu falei: sou carioca. Eu falei: poxa, eu tenho um amigo, né, um grande amigo meu que jogou no Vasco. Quando ele falou jogou no Vasco, eu falei: mas eu trabalho no Vasco. É, Giovanni Maranhão. Eu falei: pô, conheço Giovanni Maranhão. Eu só lembro que ele fez assim, ó: a banda pode voltar aqui a tocar porque o amigo chegou. A banda voltou a tocar. E eu fiquei até sem graça, né, porque eu falei: cara, e agora? Nem conheço lá o forró, não conheço nada. Mas foi muito legal porque eu lembro que a cerveja era muito barata. Mas era muito barato. Era tipo assim, um litrão, uns 2, 3 reais. Tinha uma galera assim que tava conversando com a gente, né? E eu lembro que eu falei assim: ó, por minha conta, sei lá, eu paguei uns 50, 100 reais, foi uma merreca do que a gente normalmente gasta aqui no Rio, né? Que as coisas são bem mais caras. Rapaziada, muito simples, e a gente tomando uma cerveja, eu bebendo de escola, eu nem sou de beber escola, mas eu bebendo de escola com os caras, o forró rolando. Mas eu voltei embora cedo, né? Porque no dia seguinte tinha o último passeio. E aí eu acho que eu não devia ter bebido escola, né? Nada contra a escola, pelo amor de Deus. Eu, quando era moleque, 18, 19 anos, eu só bebi escola em Nova Friburgo. Vim pro Rio, nunca mais bebi escola. Eu só sei que eu fui pra um passeio que se chama Flutuação nas Águas Cristalinas. Era um pneu, sabe essas boias? Enche lá, o cara te dá e você vai para um rio e desce o rio. É 1 hora, cara. Demora chegar nesse lugar, demora, é longe. Mas quando você chega lá, a energia é surreal mesmo. Tu vai descansando. Eu tava com muita dor de cabeça, acho que tava com a ressaca brava, com muita dor de cabeça, então eu fui bem devagar, aquela boia lá indo embora. E foi muito legal, né? Eu cheguei depois, a gente veio embora, cheguei na pousada, vim embora para o Rio à noite. Foi uma viagem curta, 3 dias e 2 noites. Hoje eu ficaria um pouco mais. Eu faria um passeio que eu não fiz, mas a minha mãe fez e falou que é muito bom, que é o passeio de avião, né, por cima dos Lençóis Maranhenses. De todos os passeios, para mim, os Lençóis, inexplicável. Eu ficaria 3 dias no Lençóis, naquela areia branca, curtindo aquele sol, aquelas águas, né, aquelas lagoas. E até hoje eu sinto uma atração muito grande com aquela região.
Maranhão foi o meu primeiro estado, capital São Luís eu não tive a oportunidade de ir, vale muito a pena também conhecer a parte histórica de São Luís. Espero que vocês tenham gostado, a gente fez mais um bate-papo, né? Porque na época eu não tinha filmagens, não tinha stories, mas nos próximos episódios a gente já vai ter uma estrutura melhor para compartilhar com vocês e também para que possa ajudar quem tiver interesse de conhecer qualquer local ou região do nosso Brasil. Bom, espero que vocês tenham gostado, deixe aí a curtida, comentário e também se inscreve no canal. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo Viajando com o Erdi Tocantins. Um abraço.